A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, queridos, para você que não me conhece, sou o Presbítero Reis, aqui do canal Reis em Cristo. E eu fico muito feliz mesmo e satisfeito por esta mensagem ter chegado até você. Nós temos aqui um grupo e de vez em quando as pessoas solicitam temas que com certeza pode ser a sua dúvida também, ou dúvida daqueles, que professam a fé em Cristo e muitas das vezes se sentem perdidos através de uma resposta que às vezes não condiz, Por quê? Porque são perguntas profundas. E nós temos aqui a solicitação de uma irmã, Dona Marilene, e ela fez uma pergunta muito importante. Como cristão, você tem sido relevante ou irrelevante pelo seu país? Como cristão, você tem sido relevante ou irrelevante pelo seu país? Em outras palavras, você tem feito a diferença? Você tem se importado? Ou você está deixando correr? Afinal, você não está lá dentro da política, digamos assim. Você não está em alguns setores, que estão aí para cuidar de uma população. Eu quero antes ressaltar, primeiro, que nós temos aqui na própria Constituição a liberdade de expressar, os nossos sentimentos, claro, respeitando, religiões adversas. Mas eu aqui, pelo que eu estou fazendo agora neste canal, estou falando com pessoas crentes, nosso canal é cristão, e ainda que você não seja, eu te convido para que você escute, não para uma discussão, mas que nós venhamos a chegar a um pleno conhecimento daquilo que é a vontade plena de Deus para a nossa vida, ok? Então, com respaldo bíblico, nós vamos aqui responder essa questão e esta pergunta e vou repetir. Como cristão, você tem sido relevante ou irrelevante pelo seu país? Amém? Glórias a Deus. Vamos lá então? Bom, queridos, então em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, as pessoas elas confundem um pouco, este versículo. E isso, volta a dizer, eu estou falando com cristãos, crentes, aqueles que professam a fé, tem a Bíblia, como a sua regra de fé e prática. Olha o que diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, por todas as lideranças, pelos reis, por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Existe uma pequena confusão aqui, ou seja, entre orar e concordar. 1 Timóteo diz que nós devemos orar, nós devemos interceder, e diz o porquê, para que nós tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Qual o trabalhador, qual o homem, qual a mulher que não quer uma vida digna para sua família, para os seus filhos? Então começa por aí, Não devemos concordar se aquilo for de contra a nossa fé, contra a palavra de Deus, Aliás, deixa eu abrir aspas aqui. Nós não vamos aqui falar nem de Bolsonaro nem de Lula. Nós vamos falar aqui de ideais. Pessoas confundem, se vestem de vermelho. Hoje em dia, se você vestir uma blusa vermelha, você já vai ser linchado. Se você, por outro lado, botar a bandeira do Brasil, também vai ser. Enfim, fica uma guerrinha entre duas pessoas. E a coisa é muito mais profunda, vai além de pessoas. E eu te convido agora, através da palavra de Deus, você entender o que são ideais. Ideais daqueles que professam a fé num Deus que tudo pode e é soberano, ok? Então, partindo dessa premissa, vamos lá. 1 Timóteo 2, 1 e 2, vou repetir. Recomendo que se façam súplicas, orações e intercessões, ou seja, não é concordância, mas oração, para que coisas erradas comecem a mudar. Orar pela liderança significa que eles mudem, comecem a ter uma metanoia, uma visão, para que realmente eles venham com sensatez e com dignidade a atuar em defesa de uma população mais carente, de uma população que passa por mais problemas, digamos assim, Seja na área de saúde, seja na área de escolas, enfim, de estudos. Que essa pessoa seja uma pessoa capacitada e abalizada, bem, digamos assim, com uma sabedoria, porque Deus dá sabedoria a todos, que venha com certeza fazer toda a diferença na população mais carente, tá bom? Então, primeiro ponto, orar não significa concordar, amém? Vem agora comigo aqui para Mateus capítulo 6, versículo 27, diz interessante: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Em outras palavras, quando nós somos relevantes naquilo que nós queremos, nós temos princípios. O nosso princípio não pode ser naquilo que o governo quer e determina, mas são valores que Deus quer, vêm do alto, e nós não podemos nos vender. E é por isso que os escândalos estão aí. E é por isso que cada um diz que eu sirvo a Deus. Não, Deus é comigo. E faz coisas que desmerecem completamente a ação de Deus na vida dele, nas atitudes, Então, como é que nós temos que ser relevantes? Entendendo, qual é a linha de entendimento para que o nosso país seja um país temente ao Senhor. E quando nós entramos na linha de entendimento certa, que é a linha do Senhor Jesus, nós não podemos ficar em dois polos. E é justamente o que diz aqui: eu não posso agradar a Deus e não posso agradar ao mundo.
ao mesmo tempo. Eu tenho que escolher ou um ou outro. Então a palavra já diz aqui, não podemos servir a dois senhores. Não podemos agradar a Deus e a Mamon. Não podemos agradar a igreja de Deus ao mesmo tempo. Está em uma rede, em emissoras que professam totalmente uma fé contrária, fazendo cara de paisagem ali, como se aquilo não estivesse nos incomodando. Então é uma coisa muito profunda, querido. Vem comigo aqui também. Glórias a Deus. Aleluias. Vamos lá? Alguns fariseus chegaram perto de Jesus, né? Olha só, tá? Estou aqui para você, Mateus capítulo 23, tá? Versículo 16. Enviaram seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, ninguém te engana, ninguém, né? Porque não olhas a aparência dos homens. Então diz-nos, que te parece? É lícito pagar imposto, tributo a César ou não? É lícito votar? É lícito você ter uma linha de qual a pessoa que vai melhorar dentro dos seus ideais, daquilo que o verdadeiro cristão tem que entender? Volto a dizer, independente de nomes e de pessoinhas, nós estamos falando aqui do Deus vivo. Agrada a Deus aquilo que eu estou querendo? Então entra exatamente nesse tema muito profundo. E Jesus, porém, conhecendo a malícia, atenção, tem crentes que não estão conhecendo a malícia de quem está aí fora, dizendo que é tudo para a melhora de um povo, a melhora de um país. Jesus, conhecendo a malícia deles, diz: por que me experimentais? Por que estão me testando, hipócritas? Olha, foi até mais forte, né? E diz assim: mostrai-me a moeda do tributo. E eles apresentaram o dinheiro. E ele disse-lhe: de quem é essa esfinge? De quem é essa inscrição? E eles disseram: de César. Então Jesus falou: então dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se. Ok? Então a mesma resposta eu dou para você que está aí do outro lado. Temos que fazer a diferença sim. Temos que ser relevante, não para brigar para a baderna, mas para mostrar a diferença, dando a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Os governantes têm leis, são cabíveis? Vamos respeitar. Não, essa lei está dentro do limite? Vamos respeitar. Sempre não respeita a partir do momento que não fira, e nós vamos ver daqui a pouco aí na frente, tá? A essência, que é a palavra de Deus. Feriu a palavra de Deus, devemos até morrer pela palavra, morrer pelo Senhor Jesus, mas nunca nos vendermos. É igual aquela turminha do não tem nada a ver, tá tudo certinho, tá tudo bom. Não, querido. Eu sempre digo, Jesus foi para a cruz, ele pagou um preço, mas nós temos que pagar o nosso, diante realmente de uma renúncia e de um posicionamento de quem nós somos. Então votar é certo? Já vi que estão falando que não, que votar é pecado, que votar é do inimigo. Meu amigo, isso você tem que fazer para que haja uma melhora. Agora você tem que ter ideais de quem está entrando lá. Não é ver carinhas, é ver ideais. Agora, se alguém entra lá com ideais, os mesmos ideais que eu tenho, que você tem, né? E entra lá e muda, aí não é culpa nossa. Nós colocamos uma pessoa que tinha os mesmos ideais e aí quebra todo esse blá 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 de quem você é, de fulano ou de cicrano. Nós somos de Jesus, e quem é de Jesus tem que ser totalmente contra leis contrárias que vão ferir o nosso país, como aborto, assassinato de crianças em ventre com 3 semanas de gestação. A criança já tem cérebros, lábios, unhas. 3 semanas. E muitos que se dizem cristãos dizem que concorda com isso, porque uma linha partidária diz que é normal. Diz que a criança não tem mais como decidir. Gente, já é um corpo isolado. Na concepção já há vida. Assim que o espermatozoide já encontra ali, já há vida. Já há vida. Não tem como, já é um corpo independente. Só para você ter uma ideia, o que segura a criança no ventre da mãe não é a mãe que decide, é a placenta. Porque se não fosse a placenta, a criança seria um corpo estranho, seria cuspida do ventre da mãe. E a mulher diz que ela faz o que ela quer com o corpo dela. Mas tem que lembrar que quando há vida, já há outro corpo que precisa ser respeitado. E por incrível que pareça, ainda tem pessoas que dizem que não, somos cristãos, vamos fazer a diferença, e apoiam, né, atitudes e situações, né, e leis que aprovam matança de crianças. Aí eu pergunto, você está servindo aqui, senhor? Qual dos dois senhores você está servindo? Se você é a favor da maconha, você está servindo aqui, senhor? Você continua querendo, você vai ficar caladinho, né? Que afinal de contas, né? Então você está sendo omisso. Nem Jesus foi omisso. E para ganhar o reino nós não devemos ser omissos. Aliás, o próprio Jesus determinou: ide por todo mundo, abrir a boca, pregai o evangelho. Não seja covarde. Não seja covarde. E é o que está acontecendo hoje. Crentes irrelevantes pelo seu país. Não, mas é o que tem que acontecer, vai acontecer. Mas isso não significa que nós não devemos fazer a diferença. Sempre fazendo a diferença, porque Deus olha. Então Jesus deu uma resposta muito boa.
paga a sua luz, paga o seu gás, dá a César o que é de César. Pagar a sua luz, pagar o seu gás não significa você ser mundano, como talvez a outra pessoa seja, não estou dizendo que é. Mas outra pessoa está cobrando, mas você não tem que pagar, pague, tudo bem, pague suas contas, pague sua luz. A ninguém devais coisa alguma, a palavra diz, no seu amor. Então existe uma linha que nós temos que entender. E para que isso melhore, nós temos que fazer o quê? Ser relevante com o nosso país. O que está mudando? É para bom? É para melhor? Quem está entrando lá no plenário, nos planaltos, nos ministérios? Qual é a visão? Volto a repetir sempre, tá? Vou repetir isso até o final da minha fala aqui. Esqueçam pessoinhas. Ninguém está do lado de um, agarrando um nem idolatrando o outro. Estou falando aqui para você lembrar de ideais. Amém? E ideais que não firam a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Tranquilo até aí? Agora vem comigo aqui, dar um pulo aqui, por favor. Aleluias. Glórias a Deus. Olha o que diz em Romanos capítulo 13, versículo 7 a 9, que eu acabei de dizer aqui, né? Deus é lindo, né? Olha o que diz aí, ó. A partir do versículo 7, vamos lá. Romanos 13, vamos lá do versículo 7. Deem a cada um que é devido. Se imposto, vamos pagar nosso imposto. Lembra que eu falei agora há pouco? Se tributo, tributo. Se temor, temor. Você deve temer quem? A homem ou a Deus? Se honra, honra. Você deve ficar honrando, se ajoelhando para quem? Ao homem ou a Deus? Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Então vou repetir: deem a cada um o que lhe é devido. Não podemos ser omissos, estamos no mundo que queiramos ou não, temos que pagar nossos impostos, nossas contas, nossas obrigações. Temos que pagar. O próprio Jesus falou assim, dá a Deus que é de Deus e a César o que é de César. Então tá aqui, só que é como diz um ditado chulo, né? Cada macaco no seu galho. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Eu tenho que temer a Deus e dar honra ao Senhor. Então é aí, querido, que quando nós não estamos ligados, nós entramos por uma linha, por um caminho sem volta. E aí nos agarramos a homens e a partidos. E se esquecemos de se agarrar com a palavra, que é esclarecedora e dita a verdade que nós deveríamos seguir, né? Então vamos lá agora para Daniel. Vamos lá. Houve um edito também, uma lei decretada. Por isso que eu digo, o crente que como diz solicitou nossa irmã esse tema aí, como cristão você tem sido relevante ou irrelevante pelo seu país? Houve ali, lá em Daniel, nós vemos aí que houve um decreto. Houve um decreto para que aqueles homens, que não serviam ao Deus que Daniel servia. Houve um decreto que eles queriam o quê? Eles queriam fazer uma forma de escravizar, prender Daniel, matar Daniel. E tá aí Daniel 6. Daniel 6:10 diz, Daniel, pois, quando soube que havia um edito que estava sendo assinado, entrou em sua casa e havia no seu quarto uma janela aberta do lado de Jerusalém. Atenção, Daniel não mostrou que ele era em oculto. Daniel não mostrou que ele era só em grupo, não. Daniel mostrou no seu dia a dia, na padaria, no colégio, no serviço, nos seus relacionamentos. Deus está falando com você? Porque a nossa relevância, a nossa coerência tem que ser em todos os tópicos, tá bom? Hoje nós vamos nos prender apenas aqui, pelo nosso país. Então houve um decreto assinado. E 3 vezes no dia, Daniel se punha de joelhos e orava e dava graça a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Se qualquer lei de algum país tende a calar a nossa fé, que nós possamos morrer, mas continuando a declarar que só o Senhor é Deus e ponto final. Porque por mais que você viva uma vida regalada porque ficou com medo de demonstrar o Deus que você diz que serve, no final, para mim e para você, só resta nessa terra 7 palmos de sepultura, 7 palmos, abaixo da terra ali. E aí? E a nossa alma para onde vai? Daniel entendia isso. Ele foi para a cova, mas ele foi como homem justo diante de Deus, tanto que Jesus calou a boca dos leões. E se os leões tivessem devorado a Daniel? Não faria diferença. Deixa eu fazer uma pergunta. Daniel saiu da cova com vida? Sim. Foi legal? Sim, né? Mas ele chegou a morrer ou ele ainda está vivo? Então, querido, nós temos que entender que livramento de Deus é Deus falando, parabéns. Você não se rendeu a Satanás, você não se rendeu a regimes, você não se rendeu a decretos, você não se rendeu a homens A, B ou C, de partido A, B ou C. Você se rendeu à minha palavra, o seu foco está no céu. E aquilo que é bom para mim está sendo bom para você, diz Deus hoje para você. Amém? Até aí, queridos? Vamos caminhar mais um pouquinho? Vamos lá? Glórias a Deus. Vamos aqui, Em Daniel ainda, olha só. Olha o que diz aí em Daniel.
Daniel capítulo 3, também 3 homens ali, ó, colegas de Daniel. Já ouviram falar? Misael, Ananias e Azarias? Pois é, né? Aí Nabucodonosor, ele começa a querer que todos o adorem. E ele dá o seguinte decreto: quando vocês ouvirem a harpa, saltério, flauta, né? Quando vocês ouvirem Rock in Rio, um monte de besterol por aí, né? Homens vindo na sua rua política que você sabe, vai abraçar, beijar. Fiquem atentos. Se curvem, porque senão vocês vão pagar um preço. Olha o que esses 3 jovens fizeram. Olha só. Aleluias. Mas se não, olha o que esse homem, o rei, né, Nabucodonosor, falou para os 3. Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, pífaro, né, toda a harpa, toda espécie de música, atenção, sublinha aí, tá? Tem gente que é Deus aqui, mas daqui a pouco tá até os podcasts, né? Esse Jesus Coach aí, dançando na sua casinha, a música do mundo aí, de sofrência aí, né? Fica ligado, tá? Então, toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Olha que o Nabucodonosor tá falando, será melhor para vocês, será bom para vocês. Mas se vocês não fizerem isso, não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha de fogo. Olha a ousadia de quem sabe que se de uma hora ou outra vai parar na sepultura, mas não vai parar no inferno. Há uma diferença, querido, de você ser irrelevante pelo seu país, irrelevante pelas leis, ficar aí caladinho, dando apenas de bom moço, apenas joelho dobrado. Oração faz a diferença, mas você também tem que ter atitudes. Tanto que a palavra oração é orar e agir. Vamos orar, claro, com certeza. Mas cadê suas atitudes? Cadê a hora do voto? Ou você vai ficar brigando? Fulano falou isso, não, mas eu sou do partidinho tal, eu acho que fulano mais bonitinho, não. Mas eu acho que fulano... Como é que é? Cadê os ideais? Você está esquecendo disso? Cadê os ideais que batem com a palavra de Deus? Olha o que esses jovens falaram aí, ó. Eu nem vou falar Sadraque, Mesaque e Abednego, porque foram o nome que eles deram para os jovens, tá? Ananias, Misael e Azarias responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Não precisamos falar diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus, olha só, a quem prestamos culto, aleluias, pode nos livrar, e ele nos livrará de suas mãos. Que ousadia, querido. Presta atenção, jovens, diz ali, na cara do rei, tá? Você fez um decreto, você é rei, mas você não é senhor da minha vida. Tem gente abaixando a cabeça para pessoas que têm status, mas não é o senhor da sua vida. Presta atenção, querido. E olha o que ele está dizendo aqui. Se formos atirar na fornalha, o Deus que nós servimos nos livrará. Mas se ele não nos livrar, atenção, tem uma turminha por aí que quer peitar Deus, né? Deus tem que dar e fazer, tem que ser a vontade de Deus, né? A vontade do homem, né? É o antropocentrismo, né? Enfia o dedo no rosto do Senhor, o Senhor tem que dar, o Senhor, eu estou determinando, vamos embora. Agora, olha a verdadeira palavra que não é mais dita nas igrejas. Se Deus não nos livrar, se nós entrarmos lá e morrermos queimados na sua fornalha, fique sabendo, rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de outro que o Senhor mandar erguer. E Nabucodonosor ficou furioso. Agora eu pergunto, as suas atitudes estão deixando essas pessoas a favor da maconha, a favor do aborto, furioso, ou você está abraçando elas? E aí? E aí? É por isso que esse tema é muito lindo, querido. Como cristão, você tem sido relevante ou irrelevante pelo seu país? Você tem agido com atenção, você tem agido com descaso. Como é que é, querido? Posicione-se. Nós temos que nos posicionar, e glórias a Deus que nós estamos num país laico, onde você pode dizer a sua fé, apesar dos pesares, você ainda pode declarar: eu sou cristão, e você pode fazer a diferença nas urnas. Ah, mas pode, meu amigo, o que pode haver não é problema nosso. O problema nosso é dar honra a quem merece honra. O problema nosso é votar em ideais que vão fazer o Brasil ir para melhor e não para pior. Porque a outra turminha está crescendo aí. Você falar que você é hétero hoje, você é preso, porque você é homofóbico. Mas se o camarada fala que é homofóbico, ele não é preso, porque ele não vai estar desmerecendo o heterossexual. Você está entendendo como é que nós estamos vivendo? E tem gente de boca aberta aí, desculpa a expressão. Então nós temos que fazer a diferença. Quem você é, de Deus ou não é? Josué deu uma palavra muito linda: escolhais hoje o Deus a quem vós servis, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus não mudou, assim como o inimigo também não mudou. E ele continua fazendo leis chulas e bobas, né? Com a linha assim de expressão e de candura, mas que vão levar muitos para o inferno. Eu lamento que tantas pessoas que professam a fé estão aí se bandeando, sendo irrelevante com tudo que está acontecendo, não só no nosso país, mas aí por fora, dizendo que não é só orar. Ore, querido, mas faça a diferença. Ore, mas faça a diferença na presença do Deus vivo. Amém até aí, querido? Vem comigo aqui, nós já estamos terminando aqui.
Glórias a Deus. Vamos lá. A mesma coisa em João capítulo 4, versículos 16 e 19. Estamos numa lei aí que pode tudo, né? Pode tudo. Às vezes irmãos questionam, não, mas casamento, mas não precisa. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Você que é cristão, vem comigo. João capítulo 4, a partir do versículo 16. Jesus estava falando com a mulher, o quê? Samaritana. Ele disse para ela o quê? Vai lá, chama o seu marido. Sublinha 2 vezes aí embaixo, tá? Marido. Ele não falou chama o seu namorado. Ele não falou chama aquele que você está fornicando, chama o seu marido. E vem você e ele aqui. E a mulher respondeu, Senhor, eu não tenho marido. Disse Jesus, disseste bem. Pelo menos nisso você foi sincera. Quando diz não tenho marido, porque você passou 5 por você. 5 namorados. E o que você tem agora também não é marido. E a mulher olhou para ele e falou assim, Senhor, vejo que és profeta. Sabe, querido, a verdade ela desmonta a verdade e a relevância e a certeza, ela desmonta a irrelevância e a sutileza de uma mentira. Olha nos olhos. Eu sempre costumo dizer que eu prefiro perder amizades do que ter amizades falsas do meu lado, de pessoas que querem apenas o meu fim e não falar para mim o que eu preciso mudar. Eu prefiro ouvir coisas que me façam mudar do que ouvir apenas coisas que vão massagear o meu ego. Voltar a dizer, um Jesus coach na vida, e outras coisinhas mais aí. Temos que parar de adorar homens, querido, e adorar a Deus. Já viu a última aí do Multishow? Quantos foram lá receber troféu? Vamos parar até por aí, né, querido? Aí eu pergunto, e aí? Você tem sido relevante ou irrelevante? Porque o mundo está no dedo. O que se diz crente está lá. O que se diz crente está lá. Querido, fazer parte do evangelismo é fazer toda a diferença. É fazer o reino. É fazer toda a diferença para o reino de Deus. Amém, queridos? Então Jesus deixa bem claro. Homem e mulher tem que haver um casamento. Tem que haver um casamento. Tem que haver da lei, da Deus, que é de Deus, e a César, que é de César. O que é o César no casamento? Ali, ó, a certidão. Essa é a lei que você tem que mostrar para o César na vida. A certidão. E dá a Deus a honra de que você está legalmente casado e tem uma vida santa, você e sua esposa. E tem muito, né, que se diz entre aspas crentes, que ainda desmerece isso aí. Amigado com fé, casado é. Que história é essa? Qual é a Bíblia? Me mostra aí na Bíblia isso aí. Então, eu estou te mostrando no Novo Testamento, tá? Atenção, sublinha aí. Novo Testamento, que Jesus, ele sempre foi relevante e levava muito a sério o que agradava a Deus, o que agradava ao seu país e o que tinha que ser cumprido. Amém, meu querido? Amém até aí? Glórias a Deus. Então vem comigo aqui mais um pouquinho aqui. Glórias a Deus. Olha o que diz em Romanos 12. Romanos 12 volta a dizer, você tem sido, vamos lá o tema de novo, você tem sido relevante ou irrelevante pelo seu país? Romanos 12 responde. Aliás, pergunta, né? Você que tem que responder, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, metanoia, tá, querido, de dentro para fora, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que você está fazendo, votando ou fazendo algo pelo seu país, é agradável para Deus? Matança de criança é agradável para Deus? Liberação de maconha é agradável para Deus? Você está fazendo o que é agradável para Deus? Dando um jeitinho, um jeitinho para conseguir um emprego, um jeitinho para conseguir uma coisa. Como é que são as coisas aí? Tirando de pessoas que estão necessitadas, metendo a mão naquilo que não é seu. Como é que é? Mentindo. Qual é o diferencial? Estamos sendo relevante ou irrelevante pelo nosso país e principalmente para com Deus? Por isso que diz aqui, e não vos conformeis com este mundo. Atenção, não vos conformeis, diz o quê? Aquilo que o mundo traz como forma de mundanismo. Se a lei é legal, estamos juntos. Se traz algo como mundanismo, não, porque nós temos o quê? Que nos transformar por quê? Pela renovação da onde? É só a Bíblia nova? Não. Renovação da nossa mente. Se não mudar na mente, querido, você vai ser apenas alguém fantasiado de crente andando pela rua. Vou repetir. Se não tiver uma metanoia, você vai ser apenas alguém fantasiado de crente pelo meio da rua. Ok? Então nós temos que transformar nossa mente para que experimentemos qual seja boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, independente de qualquer situação. Amém, meu amado? Amém, minha amada? Então vamos lá comigo? Glórias a Deus. Vamos ali para Gálatas. Diz algo muito interessante, que quando nós somos relevantes, quando nós somos presentes com tudo que tem acontecido, tá? Nós estamos dispostos
a pagar um preço. Jesus veio, tinha as leis, ele cumpria a lei. Olha, Pedro, paga um imposto, pega esse peixe, tira essa moeda, paga um imposto. Jesus pagava as coisas que ele tinha que pagar. Ele não era conformado, como o mundo hoje em dia está sendo muito conformado. Tudo já foi pago na cruz, agora eu vou deitar numa rede e esperar Deus me chamar para o céu. Engana o seu, querido. Para de ouvir essas baboseiras de YouTube. Começa a crescer em ouvir a verdade, que seja até no YouTube, mas que seja uma verdade, para que vá confrontar. Porque se você não sabe, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus ela confronta o pecado, ela não se acopla, ela não se acomoda, ela não dá um jeitinho, ela confronta. E quem recebe essa palavra não pode continuar tendo a mesma vida, espiritualmente falando, sem a presença de Deus para que haja um renovo. Então Gálatas 2 diz uma coisa muito interessante: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então estar crucificado com Cristo não é estar morto para ações que nós temos que fazer, como trabalhar, levantar cedo, votar, fazer algo que mude, que seja relevante para que mude situações pelo seu país. Você sabe que algumas lideranças estão fazendo o país ficar de cabeça para baixo? Porque talvez você tenha votado neles. Você tenha votado. Agora, volto a dizer, se você não sabia, tranquilo, porque a palavra diz que não leva em conta o tempo da ignorância. Mas se as pessoas declaram os fins para aquilo que elas querem, então você não é tão bobinho assim, você vai entender. Então, volto a dizer que nós temos que levantar as mãos por estarmos num país que a gente pode mudar através de um voto. Irmão, mas querido, eu não estou falando se vai ter jeitinho ou não nas urnas, isso é outra história. Eu estou falando que a sua consciência, você fez certinho? Deixa eles darem o jeito que quiser na urna. Agora, tenha certeza que você não autorizou e carimbou matança de crianças. Tenha certeza que você não autorizou e carimbou liberação de drogas, de maconhas por aí. Você não carimbou e casou casamentos que não agradam a Deus. O casamento que agrada a Deus é macho e fêmea, ponto final. Ponto final, gosto quem não gostar. Eu estou falando aqui da palavra, eu tenho direito garantido pela Constituinte. A minha regra de fé e prática é Deus, é Jesus. Se a sua regra de fé e prática é outra, tudo bem, tranquilo. Eu posso até respeitar, mas eu nunca quero concordar, porque a minha é outra. E eu não vendo meus princípios, eu não vendo os meus valores. Amém até aí, querido? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui, estamos acabando. Glórias a Deus. Pra gente entender, tá? Que nós temos que ser relevantes, não precisa muita coisa. Não precisa muita coisa, basta a gente entender que estamos no final dos tempos. Estamos no final dos tempos. E como diz essa pergunta excelente da nossa irmã, solicitou esse tema tão profundo, como cristão, atenção, ela está falando com um crente, tá? Como cristão, ela está falando com você que dá glória a Deus ao domingo na sua igreja, como cristão, como é que é a liderança da sua igreja, como é que está indo a linha de entendimento lá, Leva tudo, jogar lá dentro e glória a Deus, ou faz ali uma triagem, uma palavra que vai confrontar e despertar pessoas para que sejam retiradas do reino das trevas e transportadas para o reino da luz? Como cristão, a pergunta está bem clara, não é como cidadão não, é como cristão primeiramente. Você tem sido relevante ou irrelevante pelo seu país? E eu quero fechar minha palavra, nisso que a irmã perguntou, nessa pergunta maravilhosa e profunda, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 38. E aí você também vai responder pela sua própria consciência. Olha o que diz aí: portanto, quer comais, quer bebais, quer votais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aí você vai responder: você tem sido relevante ou irrelevante? Relevante ou irrelevante? Tem pessoas que até acham que um presbítero, um diácono não pode estar lá no ministério. Agora pensa comigo, se dentro de todo o ministério do Planalto, onde for, tivesse todas as outras pessoas de outra fé, que não tivessem temor à palavra, como seriam nossas leis? Você está vendo a linha, a luta que nós estamos tendo, com pessoas ali evangélicas ali dentro lutando. E aí, se não fosse elas, claro, acima delas Deus, logicamente sempre, colocando elas para bater de frente. Como é que seria? Como é que seria? Então, querido, vamos despertar. Vamos despertar. O problema não é você estar de repente no Planalto, no ministério, não. O problema é até no mercado você não saber se comportar como cristão. Na igreja chora, rodopia, acontece. Mas na sua casa, como você tem sido marido para sua esposa, como você, mulher, tem sido mulher de Deus para o seu marido. Se eu fizer uma enquete na sua casa sem você saber, bater palma lá e perguntar como é que andam as coisas, o que eu vou ouvir de vocês? Porque Jesus fez isso. O que dizem que eu sou? O que dizem que eu sou? E os discípulos responderam: dizem que o senhor é o João Batista, dizem que o senhor é Elias. E Jesus foi além: e vocês? O que dizem que eu sou? O que dizem que eu sou?
e Pedro diz: Tu és Cristo, Filho de Deus. Que nós possamos entender, tá? Que ser relevante, volto a dizer, 1 Coríntios 10 responde: quer comais, quer bebais, quer vote alguma lei, façais qualquer outra coisa, é fazer tudo para a glória de Deus. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like aí, entre no canal Reis em Cristo, tá? Se você tiver temas, mande pra gente aqui, nós vamos com o maior carinho e sempre com embasamento bíblico. Eu não posso responder aquilo que eu acho, eu tenho que responder aquilo que a Bíblia tem certeza. E aí todos nós vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente, graça e paz. E lembre-se, canal Reis em Cristo, um canal aberto para ouvir você, para debater e para levar sempre a você a palavra do Deus vivo. Graça e paz.